Eu acredito muito que aquilo que nós ouvimos exerce sobre nós grande, extrema e poderosa influência. É por isso que nós precisamos ser seletivos naquilo que ouvimos. E ao invés de desperdiçarmos tempo ouvindo qualquer coisa, podemos escolher se aquilo que vamos ouvir irá agregar a nós ou não. É tão importante ouvir que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E que sem fé é impossível agradar a Deus. E que pela fé você pode se tornar o ponto de contato entre o céu e a terra, o sobrenatural se manifestando no natural, o extraordinário manifestando no ordinário, no comum, que acontece no dia a dia da vida. E se você é o tipo de pessoa que deseja ouvir mais da palavra de Deus, eu quero te fazer esse convite. Todas as segundas-feiras aqui nesse canal, uma palavra nova de direcionamento e inspiração para a sua vida, e eu tenho certeza que irá abençoar muito você. E se você deseja conhecer mais das Escrituras e ouvir o que Deus tem para falar ao seu coração, então se inscreva, assine e receba todas as segundas-feiras, às 20 horas, uma mensagem nova de Deus para o seu coração. O que o Espírito do Senhor dá a Jesus, Ele dá a todos aqueles que buscam por sua presença. Então preste atenção, porque hoje eu quero falar com vocês sobre os 7 Espíritos de Deus. E eu preciso que você lê comigo o texto. Então está escrito assim: o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria, entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Quantos estão aqui? Versículo 3: e ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. Abra o seu coração para essa palavra. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor leve cativo agora até a tua presença os nossos pensamentos, que a tua palavra não seja um eco estranho aqui no meio desse prédio, mas a tua voz seja inteligível na mente de cada filho e filha do Senhor que está aqui dentro, Pai. Nos oriente e glorifique o teu nome. Assim eu oro com fé no nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós clamamos pelo Espírito Santo, nós precisamos ter clareza do que o Espírito Santo está disposto a dar a mim e a você. Nós precisamos pensar sobre o que o Espírito Santo quer fazer através de mim e de você. Há alguns personagens que eu já compartilhei com os irmãos aqui algumas vezes, falando sobre a importância de nós buscarmos pelo Espírito Santo e por que nós precisamos clamar pela sua manifestação, e um deles foi José. A Bíblia vai nos dizer em Gênesis, capítulo 45, que José, capítulo 41, versículo 38, que José se torna o governador do Egito, não porque ele tinha dentro dele capacidades para ser o governador daquela nação, mas porque o faraó reconhece que ele é alguém cheio do Espírito do Deus vivo. Pessoas cheias do Espírito Santo são posicionadas para governar em áreas que um homem comum jamais governaria. Ele não é nativo, ele não é egípcio, ele não participou da conquista daquela dinastia, ele era um prisioneiro, condenado por abuso sexual, é claro, inocentemente, mas ele tinha essa sina sobre ele imposta por Potifar. Então não é um caminho simples. O cara sai de uma cela, acusado e sentenciado à morte por abusar de uma mulher, e agora entra no palácio e já se torna o governador. Eu quero que você preste atenção na dificuldade disso acontecer. Ninguém, de forma racional, nenhum líder colocaria alguém assim no poder, ainda mais com as condições que o faraó impõe sobre toda a nação no que diz respeito a José. Ele chega a dizer que a palavra de José não pode ser alterada nem mesmo por ele. Dentre as regras impostas, ele diz, olha, maior do que José é apenas eu. Mas se você continuar lendo, vai perceber que o faraó diz assim, ó,
o que ele disser não pode ser revogado por ninguém. Esse homem chamado José, ele vai exercer governo sobre o Egito, em uma situação extremamente contraditória, não tem nada a ver com a sua habilidade, não tem nada a ver com o seu esforço, não tem nada a ver com o seu trabalho, é puramente obra de Deus. José era cheio do Espírito Santo, e porque ele era cheio do Espírito Santo, ele governou sobre o Egito. E quem é que diz que ele era cheio do Espírito Santo? O próprio Faraó. Preste atenção porque isso é importante. O texto diz: por isso o Faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em que está o Espírito de Deus? A resposta é: não. Porque mesmo que o Egito naquela época fosse povoado por milhares de pessoas, preste atenção, apenas um estava disposto a viver uma vida em Deus para ser cheio da sua presença. Não se iluda, queridos. A busca pelo Espírito Santo, a busca por uma vida cheia do Espírito Santo, tem sido negligenciada pela grande maioria, não é de hoje. O problema é que antigamente não se tinha um conhecimento do que isso poderia proporcionar na vida e no dia a dia de uma pessoa. Hoje nós temos, porque a palavra de Deus nos ensina. Ainda assim, as pessoas não buscam por sua presença, não buscam conhecê-lo, até porque elas nem sabem o que o Espírito Santo pode gerar na vida delas e pode fazer através da vida delas. Porque na cabeça da maioria das pessoas, o poder do Espírito Santo é arrepios, é fogo no intestino, é vontade de pular, ou de falar em línguas estranhas em volume alto, ou de rodopiar, e não é. Quando o poder do Espírito Santo se manifesta, ele não pode ser experimentado apenas como uma histeria ou como um carisma. Você precisa conhecer o Espírito Santo, e o Espírito Santo quer trabalhar através de você. Sabe por que nós temos ímpios governando nos setores do mercado de trabalho? Sabe por que nós temos ímpios governando em setores educacionais e tantos outros, saúde? Porque faltam homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus para governar. Faltam homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus para exercer liderança. Você tem noção que o Faraó é aquele que tem o cetro na mão, é aquele que tem aliança com o selo, é quem decide, e ele está renunciando o posto, porque ele percebe que diante dele tem alguém que carrega a presença do Espírito de Deus. Ele não pediu a José diplomas, ele não perguntou de onde você vem, ele não perguntou qual a sua formação. Ele olha para os seus oficiais, ele olha para os sábios, ele olha para os conselheiros e pergunta: tem alguém como este homem, cheio do Espírito Santo? Ele não diz: tem alguém com a mesma beleza, tem alguém com a mesma habilidade, tem alguém com as mesmas capacidades. Não, tem alguém como ele, cheio do Espírito de Deus. Você já foi recebido em um lugar pela presença que você carrega? Alguém já te recebeu e disse para você: olha, você está aqui porque você carrega algo diferente, que a sua presença proporciona coisas diferentes? Agora, será que o Faraó está dizendo que José é um homem cheio do Espírito Santo porque ele sentiu alguma coisa? José encostou perto dele, ele sentiu um arrepio? Será que ele está dizendo que José é um homem cheio do Espírito Santo porque ele viu uma áurea em torno de José? Ele viu uma luz brilhando e saindo de José? Ele viu algo diferente no rosto de José? Não, queridos. Vamos voltar a alguns versículos anteriores. Parte do 35 para mim. Um pouquinho antes ainda, vai do 32, vamos ver, olha lá. Lê comigo. O sonho veio ao Faraó 2 vezes, porque a questão que já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Ele já terminou de interpretar o sonho do Faraó. 33. Procure agora ao Faraó um homem criterioso e sábio, e ponham no comando da terra do Egito. Ele não só interpreta o sonho, agora ele vai aconselhar o Faraó. Preste atenção. Ele diz: Faraó, o senhor precisa procurar agora um homem criterioso e sábio. Diga comigo: criterioso e sábio. Essas eram as características que José apresenta para o Faraó procurar nos seus comandantes, para colocar um desses comandantes no comando da terra do Egito. Versículo 34. Olha o conselho dele:
o faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Agora ele dá um conselho administrativo, presta atenção. Ele está dizendo o seguinte: olha, haverão 7 anos de fartura, 7 anos de seca. Nos 7 anos de fartura, esse comandante deve separar 1/5 de tudo o que ele colher. Sabe por que muitas vezes nós passamos por crises financeiras? Porque nos falta o poder do Espírito Santo para nos dar as estratégias certas sobre o que fazer e como fazer no tempo da prosperidade, no tempo da colheita. José não está falando isso por falar, ele está falando porque o faraó mesmo disse que ele é cheio do Espírito Santo. Pessoas cheias do Espírito Santo conseguem discernir o futuro. Pessoas cheias do Espírito Santo conseguem perceber e notar para que lado o vento vai soprar, para qual direção seguir. Ele está dizendo ao faraó: faraó, eu trago a interpretação do sonho, mas não só a interpretação, eu trago também a solução. Tem muita gente que interpreta o seu sonho, tem muita gente que interpreta a sua perspectiva de vida, seus projetos de vida, mas quem é que está liberando sobre você palavras de instrução para que você de fato viva o projeto de Deus para a sua vida? Se você pegar agora o seu celular e colocar na mensagem daquelas pessoas que você segue no Instagram, no YouTube, que tem uma palavra sobre o seu sonho, sonho mesmo, sonho grande, seus sonhos são possíveis, e enche o teu coração de motivações acerca dos seus sonhos, você vai ficar inflado de tanta informação para viver os sonhos. Só pessoas cheias do Espírito Santo pode dar instruções certas de como tornar o sonho uma realidade. José era esse homem. Então o texto diz que ele aconselha o faraó dizendo: você deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante 7 anos de fartura. 35. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. 36. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Aí vem o 38. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como esse homem em que está o Espírito Divino? Então veja, o ímpio está dando diagnóstico acerca de José, dizendo que ele é cheio do Espírito Santo, não com base no que sentiu, mas com base no conselho que recebeu. Eu vou repetir. Faraó não sentiu nada, não viu brilho, não viu luz, não viu um reflexo, não teve uma emoção no momento. O que ele recebeu foi um conselho. O que ele recebeu foi uma palavra. Ele recebe a palavra e diz: esse homem tem o Espírito de Deus. Porque só alguém com o Espírito de Deus pode dar um conselho desse. O conselho que José está dando ao faraó não tem a ver com o momento, tem a ver com os próximos 14 anos. Eu quero liberar uma palavra sobre a vida de alguém. Deus vai te colocar na frente, vai te dar sabedoria e estratégia para discernir e diagnosticar os tempos. Deus vai te colocar na frente. Você vai conseguir ver o fim de cada ciclo. Se ciclos são feitos de 7 em 7 anos, como dizem alguns, então eu quero liberar uma palavra sobre alguém. Você não vai sofrer de ansiedade, você não vai sofrer de medo, você não vai perder sonos com medo do que vai acontecer no dia seguinte, você não vai perder a paz com medo de não conseguir pagar a conta no próximo mês. Deus vai te posicionar, Deus vai te revelar o futuro. Alguém recebe essa palavra hoje aqui? E a pergunta é: pastor, o que é que eu preciso fazer? Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Busque caminhar com pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Busque ouvir pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Agora, pastor, como é que eu consigo dar o diagnóstico? Como é que eu consigo discernir se alguém é cheio do Espírito Santo de Deus ou não? É o texto que nós lemos, Isaías capítulo 11, versículos 2 e 3.
Vamos lá, vamos de novo. E vocês sabem que eu gosto de usar bastante exemplo da Bíblia. Hoje eu vou ficar em José e a gente finaliza. Amém, queridos? Aí você vai para casa e toma a sopinha que você quer. Preste atenção. Quem está comigo aqui? Olha lá. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria, entendimento, traz conselho, poder, dá conhecimento e temor do Senhor. Você quer identificar se alguém é cheio do Espírito Santo de Deus? Ele tem que ter essas 7 características em sua vida. Primeiro, ele precisa transmitir a presença de Deus onde está. Primeiro, o Espírito do Senhor. Não é? Muitas vezes a gente confunde. A gente vê alguém que tem um espírito de carisma. Quando eu uso o termo espírito agora, eu não estou me referindo a algo como um fantasma ou como a alma. Não. Eu me refiro às motivações. É igual, por exemplo, nós vamos ter as Olimpíadas daqui a pouco, não é? E aí começa uma conversa sobre espírito desportivo. Então, espírito como uma motivação, como algo desnatural que surge dentro do ser e o faz agir. A gente muitas vezes vê pessoas que têm um bom brilho, sabe? Brilho nos olhos, um sorriso cativante, carisma. Aí a gente diz, rapaz, essa pessoa tem o Espírito de Deus, porque, cara, onde ela chega, ela traz alegria. Aonde ela chega, ela contagia. Essa pessoa só pode ser uma pessoa apenas carismática e não ter o poder do Espírito de Deus na vida. Eu já vi gente fazendo isso depois de ter tomado alguns litros de cachaça. Trazer uma alegria danada para uma festa, as pessoas dizerem, cara, como é bom ter você aqui, como é bom ter a sua alegria, como é bom ter você aqui. É só uma questão de perfil. Então, você não dá o diagnóstico acerca de quem é cheio do Espírito Santo com base no brilho que tem os seus olhos ou o seu sorriso. Ele precisa carregar a presença de Deus. Então ele traz alegria, mas também traz temor. Você vai pensar 2 vezes em qual ambiente você vai convidar essa pessoa para estar ou não, porque você sabe que ela carrega Deus com ela. Você sente, quando essa pessoa está perto de você, que ela não anda sozinha. E infelizmente isso deveria ser algo para todos nós, que somos filhos, mas nem todos buscam viver essa experiência. Em primeiro lugar, ele carrega o Espírito do Senhor, ou seja, quem governa a sua vida, quem lidera a sua vida, quem aponta a sua vida, é o Espírito de Deus. Ele não age por impulso ou por vontade própria. Mas eu quero destacar isso aqui. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. A Bíblia diz que Deus dá sabedoria a quem pede. Se você quer sabedoria de Deus, só pedir. É acessível a todos nós. Mas o Espírito de Deus dá sabedoria. Agora, o que é sabedoria? Escreva se você puder, ou arquive em sua mente. É a qualidade ou caráter de quem ou do que é sábio. É grande instrução, além do normal. Grande ciência, grande erudição, grande saber. Isso é sabedoria. E o que é entendimento? Entendimento é faculdade de avaliar os seres e as coisas. Julgamento, opinião. Então são coisas diferentes. Enquanto o saber é grande capacidade de absorver conhecimento, grande capacidade de compartilhar conhecimento, grande erudição, grande ciência. O entendimento é a capacidade de avaliar seres, coisas, ambientes e com base na avaliação dar um julgamento correto, dar uma opinião correta. O que o Espírito de Deus quer dar a mim e a você nesses dias? Sabedoria. Capacidade de conhecer, absorver, reter conhecimento que a mente humana por si só jamais faria. Erudição, capacidade descomunal de compartilhar o conhecimento que você absorve. O sábio não é apenas aquele que tem conhecimento, é aquele que sabe compartilhar o conhecimento que recebeu.
As pessoas são impactadas quando ele compartilha do conhecimento que tem. Mas quem recebe do Espírito entendimento, sabe avaliar ambientes. Olha aqui para mim. Alguém aqui se enquadra nessa palavra hoje? Quem aqui já sofreu por não ter avaliado o ambiente que estava se envolvendo da forma correta? Quem aqui já sofreu por não saber discernir pessoas, ambientes, ou seja, eu me refiro a lugares, e por não conseguir discernir, fez aliança com quem não deveria, se conectou com quem não deveria, entregou o coração para quem não deveria e sofreu? Você precisa pedir para que o Espírito Santo enche a sua vida e dê a você sabedoria, mas também dê a você entendimento, para quando você chegar no ambiente, ninguém conseguir te enganar. O ambiente não te enganar, porque tem ambientes que aos olhos parecem ser bons, mas o final é destruição. Texto em Provérbios que diz que há caminhos que parecem ser bons, mas o final é precipício, é abismo. Sabe por que Jesus era convidado para estar em muitos lugares, mas não esteve na grande maioria dos lugares que era convidado a estar? Porque o Espírito de Deus estava sobre ele. E sabe por que o dia que Jesus estava em Nazaré pregando, e aí os seus próprios irmãos, junto daquela multidão, armam uma emboscada e querem matá-lo, e de repente não o encontram no meio, porque ele discerniu o momento certo de sair. Quem tem o Espírito Santo de Deus sabe a hora de entrar e a hora de sair, sabe a hora de falar e a hora de se silenciar. Ele consegue discernir o ambiente, consegue discernir as pessoas, consegue discernir coisas. E não só consegue discernir, como ele consegue julgar adequadamente. Quem aqui já sofreu por ter dado um julgamento errado? Julgou errado, falou sem pensar. Tem casamentos aqui sofrendo porque dentro do casamento tem alguém julgando errado. Famílias sofrendo porque tem alguém julgando errado. Filhos sofrendo porque estão julgando errado. Julgam errado seus pais, julgam errado as emoções uns dos outros, julgam errado o ambiente que estão inseridos. Inclusive, quantos filhos dizem que a casa dos seus amigos é melhor do que a sua própria casa? Estão julgando errado. Nós já fizemos isso em algum momento. Os pais de alguém são melhores do que os nossos. Mas presta atenção. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus, recebe sabedoria e recebe entendimento. Agora, de onde é que vem essa sabedoria e esse entendimento? Diga assim comigo, vem do conselho que o Espírito dá àqueles que o recebem. Então presta atenção, a fonte da sabedoria é o conselho do próprio Espírito. A fonte do entendimento é o conselho do próprio Espírito. Pessoas cheias do Espírito Santo caminham não com base no que pensam, não com base no que veem, mas com base no conselho que o Espírito dá. O Espírito vai aconselhando e ele vai agindo, vai dando a direção e ele vai agindo. É por isso que essas pessoas, elas caminham e alcançam, caminham e conquistam, caminham e avançam, mesmo encarando obstáculos, mesmo enfrentando dias difíceis, mesmo tendo que lidar com tempestades, porque pessoas cheias do Espírito têm sabedoria para sair de ambientes extremos, têm sabedoria para vencer em ambientes extraordinários, têm entendimento para discernir com clareza, julgar de forma definitiva e correta. Pessoas cheias do Espírito não caem nas armadilhas, não caem nas ciladas, não cede às armadilhas do inimigo, porque recebe do Espírito conselho. Conselho. Quando você não sabe o que fazer, você tem buscado o conselho de quem? Quando você está diante de decisões difíceis a serem tomadas, você tem procurado ouvir o conselho de quem? A palavra de Deus está dizendo, busque ouvir o conselho do Espírito. Se o Espírito te der um conselho, pode descansar, tenha segurança nele. Segurança. Agora é só conselho que ele dá? É só conselho que ele dá, igreja? O que também ele dá? Conselho e poder. Conselho e poder. Jesus disse para os discípulos, Atos 1, 4 e 5, estava comendo com eles na mesa e disse para eles assim: olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de
poder. Eles tinham capacidade de discernir, tinham sabedoria para falar, para agir, mas lhes faltava poder. Deus, essa noite, quer dar a mim e a você poder. Poder. Para quando você chegar em ambientes espiritualmente dominado pelo mal, a tua presença carregando o Espírito Santo de Deus com ela, colocar por terra correntes, prisões, muralhas. Talvez esse ambiente é a tua casa. Você tem tido medo de ficar dentro do teu quarto. Você tem sentido que pessoas te observam quando você sai de um cômodo para o outro. Talvez o ambiente opressor é o ambiente do seu próprio lar. Você tem sofrido opressões dentro da sua casa, outros dentro do trabalho. Mas eu vim liberar uma palavra de Deus sobre você. Hoje, o Espírito Santo de Deus quer te dar sabedoria, entendimento, conselho e poder. Poder. Para que quando você chegar em ambientes dominados e governados pelas trevas, a tua presença, quando unida ao poder que o Espírito Santo de Deus lhe deu, vai colocar por terra todo o mal, todo embaraço. Não se assuste se pessoas começarem a sair. Não se assuste se o ambiente à sua volta começar a mudar. Porque uma vez que você é cheio do Espírito Santo de Deus, você recebe poder de Deus. Não há mal que resista ao poder de Deus. Não há inferno que resista ao poder de Deus. Não há entidade maligna que resista ao poder de Deus. Não há espíritos opositores e opressores que resistam ao poder de Deus. Não há macumbaria, não há feitiçaria, não há embaraço que resista ao poder de Deus. Alguém já levantou a mão para receber, não é? Você não vai precisar ter medo de inveja. Você não vai precisar ter medo de olho gordo, porque quem tem o poder de Deus é guardado por Ele, é protegido por Ele. O que você precisa é receber poder de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus. O mal não resiste. Aqueles que carregam junto de si a presença do Espírito Santo, que lhes dá poder. Jesus expulsou demônios no poder do Espírito Santo. Curou enfermos no poder do Espírito Santo. Transformou vidas no poder do Espírito Santo de Deus. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Pessoas cheias do Espírito Santo procuram conhecer Deus. Pessoas cheias do Espírito Santo não fogem do compromisso de conhecer o Senhor. Eles têm desejo por esse conhecimento. E esse conhecimento dá a elas temor do Senhor. O que falta nas nossas vidas muitas vezes é temor de Deus. Talvez as nossas disciplinas espirituais não tenham sido constantes e contínuas na nossa vida porque nos falta temor de Deus. A imagem que o mundo hoje descreve de Deus é de um senhor banana, um pai irresponsável, que mima os seus filhos, que existe para satisfazer ego, para realizar desejos pessoais. Você precisa ler a Bíblia, você vai perceber que não é isso. Você vai se dar conta que Deus é Senhor e justo, julga com justiça, de forma que quando há injustiça, Ele aplica justiça. Essa ideia que o mundo está pintando acerca de quem é Deus, que Ele tolera o seu pecado só para poder mimar você, não tem nada a ver com as Escrituras. Arrependei-vos porque é chegado o dia do Senhor. Sem arrependimento, ninguém terá acesso à presença de Deus. O Espírito Santo tem como na sua lista os principais conselhos para a vida de quem o busca. Se arrependa do seu pecado, entregue sua vida ao senhorio de Jesus, haja conforme a sua vontade,
obedeça a sua palavra. Na lista do Espírito Santo, essa é a regra básica. Pastor, o senhor diz isso com base em quê? Lê João capítulo 16, lê João capítulo 14, você vai perceber que o conselho que o Espírito Santo aplica no coração da igreja o tempo inteiro é uma vida de arrependimento, quebrantamento, renúncia, porque o próprio Jesus diz: aqueles que me amam são aqueles que obedecem a minha palavra. Você pode vir culto após culto aqui, achando que sair de casa e vir para a igreja é uma demonstração de amor. Estender a mãozinha e cantar eu te amo, eu te amo, eu te amo, e não ter amor aplicado na vida em nada. Até porque amor, segundo as escrituras, não é sentimento. Amor é decisão. Jesus não estava lá na cruz do Calvário preso e dizendo: ah, que legal, está aqui, que bacana, olha essa altura, dá para enxergar um monte de coisa bacana. Não foi isso que aconteceu, queridos. Ele foi punido na cruz do Calvário pelos meus e pelos teus pecados. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Um dos clamores de Jesus na cruz foi: Pai, por que me desamparastes? Está escrito que agradou a Deus moê-lo. Por quê? Agradaria a Deus moê-lo? Porque através de Jesus nós fomos alcançados. O Pai sabia disso. Mas nós precisamos olhar para a cruz para nos recordar o que é um padrão de justiça. O grito de Jesus na cruz foi: tetelestai, está consumado. O grito foi: a dívida do Natan está paga, a dívida do João, a dívida do Paulo, a dívida do Pedro, a dívida está paga, está quitada. Eu dou a minha vida, eu entrego a minha vida para que essa dívida seja paga, porque o preço do pecado era a morte. E Deus não olhou para Jesus e pensou: olha, o preço do pecado é a morte, mas eu vou burlar essa lei, eu vou dar um jeitinho brasileiro em cima dela. Ele fez cumprir a lei. De forma, queridos, que nós precisamos do Espírito Santo para compreendermos quem é Deus e temê-lo. E o que é temer a Deus? É ter medo? Não, é ter amor. Temor não é deixar de fazer por medo de uma punição, é deixar de fazer por amor, sabendo que se fizer, fere, machuca. Então a gente para de pecar, não é porque o pecado é ruim. O pecado é bom. Se fosse ruim, você não praticava com tanta constância. Você luta contra aquele pecado agora, porque você sabe que aquele pecado é contrário à vontade de Deus para você, e aquilo fere. Por amor, você diz: não vou fazer. É assim que nós gostaríamos que os nossos filhos agissem conosco, até porque a gente não está olhando para eles o tempo inteiro. Seria maravilhoso, não é? A gente sabia que os nossos filhos podem estar expostos ao mundo, mas eles não vão ceder aos padrões desse mundo, eles não vão ceder às drogas, eles não vão ceder ao álcool, não vão ceder à prostituição. Não é porque a gente está lá o tempo inteiro para observá-los, mas porque eles nos amam e nos respeitam. Quantas vezes eu estive de frente para o pecado? Quantas vezes? Eu me lembro uma vez, com alguns colegas, nós sentamos no intervalo e eles começaram a embolar um baseado, a preparar um baseado para fumar. Então começam a passar de um para o outro, assim, de um para o outro. E aí chega na minha mão, aí vai dar um trago aí. Eu digo: não vou não, mano. Larga a mão de ser quadrado, larga a mão de ser o quê? Não vou. Rapaz, nada a ver, vai ajudar a relaxar. Não vou. Aí o outro tentando me convencer que aquilo ajudava ele a trabalhar, deixava ele mais dinâmico. Aí o outro: cara, eu já ao contrário, eu relaxo e não sei o quê. A brisa é muito boa e tal. E ficaram tentando me convencer. Mas sabe qual era o único sentimento que vinha no meu coração naquele momento? Eu estava afastado de Jesus. Não era: ai, Deus vai me punir. Era: eu não posso fazer isso com meu pai e com a minha mãe. O amor não deixou eu fazer aquilo. Talvez se eu fizesse, me tornaria um dependente, um viciado. Até porque o meio que eu cresci era esse o meio. O amor não me permitiu fazer aquilo. Alguém está comigo aqui? Deus não quer que você lute contra algo por medo da punição. Deus quer que você o ame. E o Espírito Santo de Deus pode te auxiliar nisso. Você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus essa noite, porque é o Espírito Santo de Deus quem coloca em nosso coração o verdadeiro
temor. O verdadeiro temor é obra do Espírito Santo de Deus em nós. Quantos entenderam isso aqui, digam glória a Deus. Termino agora. Se coloque de pé, por favor. Então vem algo muito importante agora, muito importante, muito importante. Muito importante, versículo 3. Está escrito assim. Vamos ler? E ele para, cheio do Espírito Santo, recebe as 7 características do Espírito Santo em sua vida. Ele tem o Espírito do Senhor, ele tem o Espírito de sabedoria, ele tem o Espírito de entendimento, ele tem o Espírito de conhecimento, ele tem... Recebeu tudo, ok. Agora, presta atenção nisso aqui. Ele se inspirará, ele vai tirar a inspiração, ele vai se inspirar a partir do que ele vai assistir na televisão. Ele vai se inspirar a partir do vídeo motivacional que ele vai ver no dia seguinte pela manhã. Nada disso é ruim, Deus pode falar com você através disso, me entenda. Mas a fonte da sua inspiração não pode ser homens. Porque na mesma medida que hoje eles te inspiram a buscar a Deus, amanhã eles podem te decepcionar, te inspirando a virar as costas para Deus. Foi isso que me afastou de Deus. Dos meus 11 até os meus 13 anos de idade, eu dei um trabalho para os meus pais, você nem imagina, porque a minha inspiração vinha de homens que nos decepcionaram. A minha inspiração vinha da igreja local e a estrutura decepciona. Não se iluda com beleza, não se iluda com estrutura. Ah, não, eu vou lá na IBC porque a IBC tem uma estrutura legal. Aí eu vou em tal igreja porque, cara, que fantástico que é. Para, amadureça. Larga a mão de ser bobo. É que talvez você não teve a oportunidade que eu tive de cultuar em igrejinha de 3x2, com banquinho de madeira feito pelas mãos do meu próprio pai. Você saberia que a glória de Deus e a presença do Espírito Santo não escolhe estrutura para habitar. Isso é para satisfazer teu ego. E eu quero te lembrar que igreja não é um lugar onde a gente vai para ser servido. Igreja é um lugar onde a gente vai para prestar culto a Deus. Estrutura é bom, pastor? É bom. A gente está lutando aqui para dar uma boa estrutura. Às vezes eu me pego pensando que a gente faz isso porque as pessoas querem, porque as pessoas precisam, não porque Deus tem pedido. A multidão ia para o deserto ouvir a pregação de João Batista. Deserto, não tinha ar-condicionado, não tinha cadeira, e a areia quente lhe queimava os pés. E a mensagem, sabe qual era? Raça de víboras, arrependam-se. E multidões se convertiam. Deus não precisa disso aqui para fazer o que Ele precisa fazer. Então o que é que Deus precisa, pastor Natan? De homens e mulheres que desejam ser cheios do Espírito Santo. Porque uma vez que Ele encontra no coração de alguém saudade do céu, porque para querer ser cheio do Espírito Santo tem que ter saudade do céu. Quando Ele encontra no coração de alguém saudade do céu, desejo de ter a presença de Deus, desejo de carregar a presença de Deus, ele pode estar aqui dentro dessa estrutura, ou pode estar na rua, pode estar aqui dentro da igreja, ou dentro do seu quarto. O poder de Deus o alcança, a glória de Deus se manifesta, Deus se revela, Ele cura, Ele restaura. Ele não precisa de multidão, não precisa de aplausos. Deus não precisa de nada disso. Não precisa de elogio. Deus é Deus, com você, sem você. Então de onde é que ele se inspirava? Agora você vai aprender, para finalizar e concluir, de onde Jesus tirava a inspiração. Da sabedoria? Vem. Da sabedoria? Do entendimento, do conhecimento, do poder. De onde que ele tirava inspiração? O temor do Senhor está te inspirando? Está sendo a causa pelo qual você age?
Está sendo a causa pelo qual você toma as suas decisões? Está sendo a causa pelo qual você faz o que você está fazendo? Está na hora de você começar a perguntar o porquê antes de agir. Por que eu vou fazer isso? Por que eu devo fazer isso? Se a primeira resposta que você receber for, isso não glorifica a Deus, o temor precisa inspirar você a não agir. Mas se a resposta for, isso vai glorificar a Deus, por temor ao Senhor, você irá agir. Que o temor do Senhor hoje seja o meu e o seu guia, que nós sejamos inspirados pelo temor do Senhor, e as nossas ações não sejam pautadas no que nós sentimos, mas no que Deus quer. Ele se inspirara no temor do Senhor. Me responda, o que tem te inspirado? Ultimamente você tem buscado inspiração em quê? Eu vou lá no domingo porque a minha inspiração vem quando o pastor Natan prega. Hoje está friozinho, eu aproveitei para trocar o leite pela feijoada. Come que é tua. Você está difícil de engolir, pega a colherzinha assim, ó, dá uma ajeitada que desce. Eu estou falando para filhos maduros hoje, para gente que está disposto a entender o evangelho em outro nível, ok? Tem gente que vai sair de mimimi falando, não é bem assim, não é bem assim. Leia mais a Bíblia, entenda mais o que é o evangelho de Jesus. Conheça o Senhor pela obra manifesta do seu Espírito Santo, e você saberá de fato que a melhor e maior inspiração que podemos ter na vida vem do Espírito de Deus, quando Ele aplica em nós temor de Deus. Temor. E quem tem temor não julga pela aparência. Mas você viu como é que fulano está se vestindo? Você viu? Olha quem o fulano está andando. Olha, você viu? Olha a casa que o fulano está morando. E aí, com base nesse olhar, você vai formulando o seu julgamento. Jesus não fazia isso. Prova disso é Jesus na casa de Zaqueu. Zaqueu era tido como um traidor pelos judeus, cobrador de imposto. E não só cobrador de imposto, ele extorquia as famílias, ele abusava das pessoas. Jesus olhou para Zaqueu e disse: desce da árvore, porque hoje eu vou dormir na sua casa. Tinha muita gente boa ali para receber Jesus. E eu tenho certeza que alguém na multidão disse assim: eu tenho certeza que ele falou da casa de Zaqueu porque lá tem ouro, porque lá tem prata, porque lá deve ter uma boa cama, porque com certeza lá ele vai ter uma boa comida. Ninguém imaginava que Jesus estava entrando na casa de Zaqueu, porque ele precisava salvar a casa de Zaqueu. A história não termina aí. Zaqueu abençoou o ministério de Jesus. A história termina Jesus dizendo: ele também é filho de Abraão, e hoje houve salvação nessa casa. Eu vim liberar uma palavra sobre alguém. Você vai parar de julgar pelas aparências. Deus vai te dar sabedoria, conhecimento e entendimento para ver por detrás da pele, para enxergar o lado de dentro. E isso vai te posicionar, isso vai te colocar na frente. Pessoas cheias do Espírito Santo não julgam pela aparência. Mas o contrário também aconteceu. Jesus sentou na mesa com publicanos e prostitutas. Parte da multidão olhava Jesus andando com aquelas mulheres e pensava: isso não é bom, hein? Solteiro, 30 anos de idade. Imagina, Cássio. Isso não é bom, não. Quantas pessoas fecharam o coração para o céu porque julgaram Jesus pela aparência. Eu gosto de um texto de Isaías que diz que Jesus não tinha nenhuma aparência, era homem de dores, desprezado pela sua aparência. Consegue entender o evangelho? Mas Jesus não estava nem aí para o que eles diziam, porque ele tinha o Espírito de Deus, ele tinha o Espírito do Senhor, ele tinha espírito de sabedoria, ele tinha espírito de entendimento, ele tinha espírito de temor ao Senhor. Ele não julgava pela aparência. Eu julgo pela aparência. Alguém aqui é como eu? Eu faço essa análise o tempo todo. Eu lido com pessoas há muitos anos, a vida inteira. Aprendi a ler as pessoas.
E a primeira coisa que eu faço quando eu chego no lugar e eu cumprimento alguém é analisar o comportamento dessa pessoa. Então é natural que isso aconteça. O que não é natural é eu basear a verdade que eu irei crer acerca dessa pessoa com base no julgamento que eu dei. E pior do que isso, aí compartilhando com outros o julgamento que eu dei. Porque isso faz de mim fofoqueiro. Isso faz de mim malediciente. Sabe qual é o problema do pecado da maledicência? É esse aqui. Eu chego no Léo e falo mal pro Léo do Afonso. O Léo não conhece o Afonso, mas me conhece, acredita no que eu falei. Só que 10 anos depois, o Léo ia precisar de uma intervenção que Deus ia usar o Afonso para dar. Só que agora o Afonso não pode ser mais essa ferramenta, porque eu fui o enviado do inferno para destruir essa relação. Isso é maledicência. A Bíblia diz que os maledicientes não herdarão o reino dos céus. Por quê? Porque eles são estragadores de propósito. Eles estragam propósitos. Então, quando você estiver à mesa e ouvir alguém falando de alguém para você, se levante antes que você perca a bênção. Pode ser que a pessoa que está sendo massacrada na mesa seja a pessoa que Deus vai usar para abençoar você em algum momento da sua vida. Cuidado. Eu não posso julgar temendo a Deus. Para piorar, nem decide com base no que ouviu. Vamos concluir? Suas decisões têm se embasado em quê? É Deus quem tem guiado e conduzido você? Ou é o que você tem ouvido? Não, Deus falou para mim fazer isso, mas o que eu ando ouvindo, vai dar ruim. Deus mandou fazer isso, mas o que eu ando ouvindo, presta atenção numa coisa. Pessoas cheias do Espírito Santo de Deus não agem com base, não tomam decisões com base no que estão ouvindo. Vou falar uma coisa para vocês e abre bem o coração de vocês agora. Deus está querendo nos posicionar para um novo tempo. Eu falo a nível de igreja e falo ao nível que você vai entender agora que Deus vai aplicar no seu coração. Deus tem lhe aberto portas, gerado oportunidades. Deus tem feito muitas coisas nesses dias. Há uma janela aberta no céu sobre nós. Mas a grande maioria está perdendo a oportunidade de desfrutar do que Deus está fazendo, porque está fazendo isso aqui errado. Essa é a palavra que eu vim trazer para você hoje. Ela é simples, objetiva e direta. Não perca a oportunidade que Deus está gerando para a sua vida, por se inspirar nas coisas erradas, por julgar pela aparência, por decidir com base no que você está ouvindo. Você vai chorar. Ah, mas eu consultei ao Senhor. Você tem certeza que Deus falou contigo? Mas eu pedi a Deus sinais. Você tem certeza que foi o Senhor que te deu sinais? Você temeu a Deus na hora de tomar a decisão? De qualquer forma, eu quero terminar essa celebração fazendo um convite a você. Você que no seu coração ouviu essa palavra e hoje entende que você precisa desesperadamente ser cheio do Espírito Santo de Deus para ter na vida as 7 características da sua manifestação, para não cometer um erro, para a sua vida se encaixar nesse texto. Você a partir de hoje se inspirar no temor do Senhor, não julgar pela aparência, nem decidir com base no que você ouviu. Sai do seu lugar e venha para frente agora. Eu quero fazer uma oração muito específica hoje aqui, muito específica mesmo. Eu estava hoje com um pastor amigo, já esteve aqui.